Olá, muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Quand j'ai entendu des bruits dehors la maison, le bureau, j'ai demandé qui est là en langue. Personne n'a répondu. Je continuais à ce que j'étais en train de faire. Et encore ce bruit, j'ai dit, mais enfin, peut-être il y a quelqu'un. Étant donné que j'assure aussi un service de médicaments pour un dépôt pharmacie au service de la population, peut-être il y a des gens qui viennent chercher. Je suis sorti et je me suis trouvé devant moi des hommes armés avec des fusils. Là, je sautais à côté, j'ai jeté la torche que j'avais dans ma main. Je me suis retrouvé entouré, ligoté les mains en arrière et ce monde-là qui était autour de moi, 3 coups de fusil, ils ont tiré en l'air. J'ai crié, c'était de la confusion. Foi uma confusão. O padre Pierluigi Macali estava a ser raptado. Foram 2 anos de cativeiro às mãos de um grupo terrorista, de um grupo jihadista no Níger e depois no Mali. Um cativeiro que só terminou no dia 6 de outubro de 2020. No programa de hoje, um programa que está agora a começar, um programa ainda especial de Natal, vamos escutar na íntegra a entrevista deste sacerdote italiano de 59 anos de idade. Ele vai falar-nos do rapto, do dia-a-dia em cativeiro, do silêncio do deserto, das Ave-Marias rezadas com um terço que ele improvisou, feito de cordas, e, claro, da libertação. É um programa especial que nos vai levar também ao encontro de outros protagonistas, para outras paragens. Um programa em que vamos contar, claro, com a presença de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está, como habitualmente, connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos que estão neste momento em casa a ver-nos. A história do padre Pierluigi vai marcar o programa de hoje e chamo desde já a sua atenção, pois é a primeira vez que vamos passar na íntegra esta entrevista, que é também um testemunho incrível de um sacerdote que viveu em cativeiro às mãos de um grupo terrorista em África. Mas este vai ser mesmo um programa especial, pois vamos recuperar também a entrevista que Asia Bibi deu ao nosso colega italiano Alexandro Monteduro e vamos ainda recordar o padre Teresito. Os três têm em comum o facto de terem estado em cativeiro por serem cristãos. Pierluigi e o padre Teresito às mãos de grupos terroristas e Asia Bibi numa cadeia do Estado, no Paquistão, depois de ter sido condenada à morte por um crime de blasfémia inimaginável para nós, por ter bebido um copo de água de um poço. Vamos agora recuperar uma entrevista que a Fundação AIS fez ao padre Teresito Soganube, uma entrevista que é também uma homenagem a este sacerdote filipino que faleceu a 22 de julho do ano passado. O padre Teresito ficou associado ao ataque brutal em 2017 à cidade de Marawi. Estamos a falar, claro, das Filipinas. Um ataque jihadista que deixou um enorme rastro de destruição e morte. E o padre Teresito esteve, Catarina, sequestrado durante 116 dias. Precisamente, Paulo, e por isso e pela forma como sempre defendeu o diálogo e a paz, o padre Teresito, conhecido localmente como o padre Chito, passou a ser recordado, e muito justamente, como um mártir da paz. O ataque começou no dia 23 de maio de 2017. O padre Teresito Soganube estava a rezar com alguns fiéis na Catedral de Marawi. E depois, Catarina, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, depois um grupo de homens fortemente armados invadiu o templo, no que seria o primeiro grande sinal da ocupação desta cidade pelos jihadistas do movimento MOT, portanto, inspirado no Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. Portanto, o padre Teresito é feito refém, juntamente com todos os outros fiéis que estavam com ele a rezar na catedral, e no espaço de umas horas, Paulo, a cidade transformou-se num verdadeiro campo de batalha.
Horas que se estenderam por meses. Durante cerca de 5 meses, Marawi transformou-se num verdadeiro campo de batalha. E o balanço é terrível. Terrível mesmo, Paulo, e para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, uma noção do que realmente aconteceu nesta cidade, calcula-se que cerca de 40% da cidade tenha ficado destruída e que 98% da população teve de abandonar a cidade. Ainda hoje está praticamente tudo por reconstruir e para a história e símbolo desta tragédia que foi este ataque, ficará para sempre o assalto, o incêndio e a destruição da Catedral de Marawi, assim como o sequestro de alguns cristãos que se encontravam no templo. Um dos sequestrados foi o padre Chito. Chito, que é um nome como ele é também mais conhecido, claro. Ele esteve em cativeiro durante 116 dias. Pouco tempo depois da sua libertação, falou com a Fundação AIS. Foi mais do que uma entrevista, na verdade, foi um testemunho do sofrimento, da angústia e da esperança de alguém que esteve em cativeiro numa situação tão dramática, às mãos de um grupo de terroristas. Que balanço fez o Padre Teresito destes quase 4 meses de privação da liberdade? É o que vamos saber já de seguida. This is an experience that nobody would like in his or her life. But it was also 116 days of complaints, prayer of complaints to God. I did not withdraw my faith. The more I deepened my faith, but I complained. You were complaining about the situation. Why me? Why me? I know you are here. Why did you allow this kind of situation? And if I am a sinner, I'm not worthy of this. No? And so, yeah, those 116 days were moments, an occasion for me to talk very closely to God. I talk directly to God, yeah, my complaints. And I also thank for the life, because I am waiting for my death anytime. And I know you have chosen me, Lord, but I could not understand. With the rains of bullets, airstrikes, it's difficult. And I do not have the capacity to carry all of these things. I am not that strong. Yet on the other hand, I reflect, I can be strong with God in faith. And so, do to me what you will. But it's very, very hard. I'm sick. I'm crying. I can even hear the cry of my heart. I'm complaining. But I tell the Lord, I know you are here. And forgive me. It's hard for me to understand. But you allow. And so, another reflections I got there is, be humble, even in that kind of situation. And I asked God, and I told Him, I am here in burden and sacrifice. But I know you love me so much. From burden and sacrifices, this is a gift and a privilege. But to be honest, I don't want to receive gift take it and away. privilege. Yeah. But I know God is there. He was close to you. Yes, yes, there. And it was an occasion for prayers for me. And it was also an occasion for my immediate kins to pray hard. And an occasion also for the Philippine church to pray hard. I know in all the Holy Eucharist celebration, my name was mentioned, together with other hostages, praying for us. O Padre Teresito, que vimos mesmo agora, conheceu o cativeiro às mãos de um grupo jihadista que está particularmente ativo no sul das Filipinas. Ele esteve privado da sua liberdade durante 116 dias. Asia Bibi é uma mulher, é mãe de 5 filhos, tornou-se símbolo à escala mundial do sofrimento causado pela aplicação da lei da blasfémia e da perseguição à comunidade cristã no Paquistão. Ela esteve presa durante quase uma década. E no programa de hoje vamos rever a entrevista que ela deu a Alessandro Monteduro, que é o diretor
do secretariado italiano da Fundação AIS. Ela estava no Canadá e falou connosco diretamente para a Itália, estava no Canadá, e está no Canadá, para onde foi viver depois da sua libertação. Esta é uma entrevista que é importante para conhecer o percurso e o pensamento desta cristã. Asia Bibi fala também, nesta entrevista, das raparigas cristãs que são sequestradas no seu país e apela também ao fim da lei da blasfémia e agradece todo o empenho da Fundação AIS na enorme campanha que foi desencadeada a nível internacional pela sua libertação. É uma entrevista, Catarina, que ajuda a compreender que, mesmo no exílio, pois Asia Bibi foi libertada, mas não pode viver no seu país, o Paquistão, por isso está a viver no Canadá, porque existem uma quantidade enorme de ameaças à sua vida, mas mesmo no exílio, eu dizia, a palavra de Asia Bibi continua a ser muito forte. Bom, Paulo, em primeiro lugar, deixe-me dizer que é muito bom nós recuperarmos neste programa especial da Fundação AIS esta entrevista, pois ela ajuda-nos a compreender melhor e a conhecer melhor esta mulher que tanto sofreu por ser cristã, por pertencer a uma comunidade religiosa que é menosprezada no Paquistão. O Paulo diz que a palavra da Asia Bibi continua a ser forte, a ser importante, mesmo no exílio. Eu diria até que a palavra da Asia Bibi é agora até mais forte por estar a viver longe da sua terra natal. Ao fim de quase uma década na cadeia, Asia Bibi transformou-se, podemos dizer, num símbolo da violência de uma lei que é usada principalmente para atingir as minorias religiosas, para atingir os mais fracos da sociedade no Paquistão. E Asia Bibi é uma resistente. Sim, é verdade. Portanto, privaram da liberdade de estar com o seu marido, de estar com os filhos durante 10 anos, mas nunca se deu um milímetro relativamente à sua convicção religiosa, relativamente à sua fé. Portanto, todo este tempo, ela foi sempre uma mulher frágil, pobre, contra um sistema poderoso e inumano, e no fim venceu, Paulo. Venceu, mas depois do tribunal ter-lhe restituído a liberdade, as autoridades não conseguiram garantir a sua segurança e ela teve de partir. Podemos dizê-lo, teve de partir para um exílio imposto por estas circunstâncias. Nós temos, como já dissemos, uma entrevista de Asia Bibi a Alessandro Monteduro, diretor da Fundação AIS de Itália, que vamos já ver de seguida. Mas importa aqui dizer que a libertação de Asia Bibi acontece apenas na sequência de uma enorme campanha internacional que juntou várias organizações, nomeadamente, Catarina, importa sublinhá-lo, a Fundação AIS. Exato. Portanto, na entrevista, a Asia Bibi agradece muito a campanha da Fundação AIS pela sua libertação. Nesta entrevista, Paulo, esta entrevista é de facto um testemunho muito bonito. Portanto, ela fala do enorme apreço que sente pelo Papa Francisco, assim como pelo Papa Emérito, o Papa Bento XVI, e agradeceu também o empenho de orações de todos os que estiveram de alguma forma envolvidos nesta defesa da sua causa, com destaque evidente também para os benfeitores e amigos da Fundação AIS em todo o mundo. Como disse há pouco, esta entrevista é também um testemunho da fidelidade desta mulher simples que nunca renunciou à fé, apesar de ter estado tantos anos fechada numa minúscula cela no Paquistão e sempre debaixo da ameaça de morte, sempre sem saber quando iria ser enforcada. Vamos então ver essa entrevista de Alessandro Monteduro, nosso colega de Asia Bibi, nosso colega da AIS de Itália, uma entrevista a Asia Bibi. Innanzitutto buongiorno e mi perdoni se l'abbiamo svegliata. Non preoccupatevi, Dio vi benedica e benedica anche noi perché siamo suoi figli. Sono molto contento. Prego. Anch'io sono molto felice della vostra videochiamata. Le precedenti chiamate erano solo voce. Asia, nel mondo e in modo particolare in Italia, sono 10 anni che una grande comunità è impegnata perché appunto è stata impegnata perché tu potessi riconquistare la libertà. Quindi è difficile trasferirti la mia sensazione di felicità nell'avere la possibilità finalmente di parlare con te.
Dio è colui che ascolta le preghiere di tutti ed io ringrazio voi tutti e quanti hanno pregato per me e per la mia liberazione e questo è motivo di gioia perché Dio mi ha liberata dalle difficoltà in cui mi trovavo. Tu sei arrivata in Canada oramai 15 mesi or sono. Ovviamente sei una donna che ha riconquistato la libertà, sei una madre che finalmente si è ricongiunta con i propri figli e sei una moglie che si è anche ricongiunta col proprio marito. Però ti capiterà di pensare in alcune occasioni a questi 10 anni della tua vita. Quali sono oggi i tuoi sentimenti riguardo quei 10 anni? A causa di false accuse, in quei 10 anni ho sofferto molto per la lontananza dalla mia famiglia. Nessuna madre vorrebbe essere separata dai propri figli. Sono stata molto male anche fisicamente perché mi sono ammalata, ma nel contempo ho sentito in maniera forte la presenza di Dio e un giorno spero di potervi incontrare per raccontarvi molto di più sul mio rapporto personale con Lui. Cosa ti senti di dire? Cosa ti senti di dire ai tanti cristiani perseguitati? Per esempio, nel tuo paese ci sono tante ragazze che vengono rapite, vengono convertite con la forza, vengono sposate con la forza e non sempre riescono ad ottenere giustizia. Allora, qual è il tuo messaggio per queste situazioni di sofferenza, per queste ragazze che soffrono, non solo nel tuo paese, ma in tante realtà del mondo? Ho consapevolezza dei casi di bambine rapite e violentate sessualmente e anche convertite con la forza. Innanzitutto consiglio ai genitori di non lasciare mai sole le proprie figlie e poi so che queste ragazze sono perseguitate e faccio appello al primo ministro del Pakistan, Imran Khan. Per favore, aiuti le nostre ragazze perché nessuna di loro deve soffrire. Noi in questi giorni stiamo seguendo tanti casi di ragazze che soffrono. Faccio due nomi per tutti, Uma Yunus e Mayra Shabazz. È un fatto di giustizia poter ridare loro la libertà. Sono delle bambine, hanno 13, 14, 15 anni ed è giusto che tornino alla loro vita e alle loro famiglie. Grazie dunque per questo appello che hai deciso di inviare al primo ministro. Il Pakistan non è solo delle minoranze o delle maggioranze, il Pakistan è di tutti i cittadini pakistani, per cui anche le minoranze religiose hanno lo stesso diritto di cittadinanza e la legge in Pakistan prevede che ognuno abbia la libertà, per cui essa deve essere garantita e rispettata. Tu adesso vivi in Occidente, vivi in un paese che è una colonna portante dell'Occidente. Io vivo in Italia, in un altro paese importante del mondo occidentale. Eppure in entrambi i paesi, e non solo, nell'intero appunto sistema occidentale, la ragione per cui tu sei stata 10 anni in prigione, cioè il rispetto della libertà religiosa, della libertà di fede, viene considerata una ragione di serie B. La libertà religiosa, la difesa della libertà religiosa viene considerata una libertà di rango inferiore. Ecco, che cosa senti di dire a questi paesi occidentali che non prestano la giusta considerazione a questa grande libertà, che aiuta la Chiesa che soffre, si batte perché torni a essere considerata la madre di tutte le libertà, con la libertà di coscienza e la libertà di pensiero? Al momento della fondazione e della separazione del Pakistan dall'India, il fondatore Ali Jinnah, nel suo discorso di apertura, ha garantito libertà religiosa e di pensiero a tutti i cittadini. Oggi ci sono alcuni gruppi che usano le leggi esistenti e io faccio appello al primo ministro del Pakistan, specialmente per le vittime della legge sulla blasfemia e per le ragazze convertite con la forza, perché tuteli e protegga le minoranze, che sono anch'esse pakistane, e da vittima do il mio esempio. Io ho molto sofferto e vissuto tante difficoltà, oggi sono libera e spero che questa legge possa essere soggetta a cambiamenti che vietino ogni suo abuso. Il 18 febbraio del 2018, come forse già saprai, come forse tua figlia e tuo marito ti avranno raccontato, Hisham e Ashik sono venuti a Roma
e assieme a loro illuminammo di rosso il Colosseo, luogo simbolo. Lo illuminammo di rosso dedicando quell'illuminazione, il colore cioè del sangue, a tutti i martiri cristiani, a tutti i cristiani perseguitati e in modo particolare al tuo dramma. Sempre quel 18 febbraio, prima ancora di illuminare di rosso il Colosseo, ero presente ad una splendida udienza privata che Papa Francesco volle concedere anche a tua figlia e tuo marito. E ricordo realmente con grande commozione il momento nel quale Papa Francesco mise nelle mani di Hisham la coroncina del rosario perché tu in prigione potessi pregare assieme a lui la preghiera mariana. Sappiamo che nel trasferimento, che sicuramente non è stato semplice per te, dal Pakistan al Canada, tu hai smarrito quel rosario, però nel contempo sappiamo che hai continuato a recitare questa preghiera mariana in unione spirituale con Francesco. Ecco, per un cristiano perseguitato, quanto è importante la preghiera e il legame con il Papa. La preghiera è il modo di relazionarsi con Dio e nel Vangelo c'è scritto, Gesù lo dice, che chiunque mi seguirà sarà perseguitato. Per cui, per rimanere forti nella fede, la preghiera è necessaria. Io ho 2 coroncine donate dal Santo Padre perché Ashik ed Hisham avevano la loro e una era stata data per me. Una è rimasta in Pakistan e l'altra è ancora con me e ogni giorno recito il rosario per la fede e per i perseguitati in Pakistan. Ringrazio il Santo Padre Francesco e Papa Benedetto che è intervenuto per me e ringrazio voi di aiuto alla Chiesa che soffre e anche tanti altri italiani che hanno pregato per me. Un'ultima domanda, Asia. I benefattori di aiuto alla Chiesa che soffre sono centinaia di migliaia e sono molto generosi. Loro donano per fratelli nella fede, per le comunità cristiane povere, oppresse, perseguitate. Tu sei un simbolo di paziente sopportazione nella persecuzione. Per me è un piacere, ma è anche un dovere chiederti un messaggio per questa meravigliosa comunità. Cosa puoi dire loro, ai benefattori di aiuto alla Chiesa che soffre di tutto il mondo? Sono grata d'aiuto alla Chiesa che soffre e a tutti i benefattori di ACS in Italia e in tutte le parti del mondo che sostengono le persone perseguitate come me a causa della propria fede. E io non solo prego per loro e li ringrazio con tutto il cuore, ma chiedo da simbolo di essere utile per aiutare tanti altri fratelli che sono perseguitati e do la mia disponibilità per dare visibilità alla loro condizione. L'ultima cosa, la più importante, Asia. Posso invitarti a Roma nei prossimi mesi, quando ti sarà più comodo assieme a tuo marito, assieme ad Ashik e alle tue figlie? Certamente, grazie. Sai che Roma riserva delle sorprese meravigliose, dunque facciamo in modo che la tua bellezza incontri le bellezze di questa grande città, della città eterna. Ho un profondo desiderio di venire a visitare Roma e, se possibile, di incontrare il Santo Padre e voi tutti, e anche di visitare i luoghi sacri in Gerusalemme, città della sorgente della mia fede, Gesù Cristo. Lì lui è stato ucciso sul Calvario e lì è risorto. Molto bene. Ci sentiamo già nei prossimi giorni per organizzare. Vi ringrazio vivamente e anche se il mio cuore è addolorato per la persecuzione di tanti cristiani, sono felice di aver potuto parlare con voi e prego per voi e per Papa Francesco che ci sostiene nella fede. Grazie Asia, tutta aiuta la Chiesa che soffre ti abbraccia. Lo fa da 10 anni e continuerà sempre a farlo. Un grande saluto. Un saluto particolare alle tue figlie, Mi raccomando. E ci sentiamo presto, prestissimo. Okay, nice to meet you. Thank you. Thank you so much. Bless you. Grazie, Asia. Bye. Thank you so much. Ciao, a presto.
Depois desta entrevista especial a esta mulher tão especial, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, vamos então ao encontro do padre Pierluigi Macali, que também esteve em cativeiro, tal como Asia Bibi, tal como o padre Teresito. Deixe ficar por aí, porque voltamos já a seguir depois de um breve intervalo. Mayra Shabazz tinha apenas 14 anos quando foi raptada sob a mira de uma arma no Paquistão. O padre Paulo Dalógio desapareceu em 2013 no norte da Síria e desde então nunca mais foi visto. Na China, 1147. Na Eritreia, as estimativas sugerem. Na Nigéria, o rapto de cristãos é pior do que em qualquer. A detenção injusta de cristãos é uma das formas mais prevalentes, duradouras e graves de perseguição. A Fundação AES apresenta o relatório Libertem os Prisioneiros, que dá voz aos cristãos e outras minorias religiosas que são silenciadas por causa das suas crenças. Os cristãos constituem a comunidade religiosa mais amplamente visada nos 143 países onde há perseguição significativa aos fiéis. A necessidade de agir é crucial. Libertem os Prisioneiros é um relatório sobre os cristãos detidos injustamente por causa da sua fé. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo Aido, via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AES em Portugal. E agora vamos para a segunda parte deste programa especial de Natal que preparámos precisamente para si. Vamos ver a outra entrevista que temos para lhe mostrar. Uma entrevista com o padre Pierluigi Macali, após a sua libertação a 6 de outubro do ano passado, ao fim de 2 anos de cativeiro. Numa entrevista ao programa La Minute Interview da Sociedade das Missões Africanas, este missionário italiano recordou, Catarina, todo esse tempo em que esteve às mãos de um grupo jihadista. Sim, de facto, nesta entrevista o padre Pierluigi Macali recorda tudo o que aconteceu ao longo dos 2 anos de cativeiro. Ele recorda como foi raptado, como foi levado para o deserto, a forma como foi tratado pelos jihadistas, mas também como passava o seu tempo, como rezava. Tudo isto faz desta entrevista, de facto, uma peça jornalística extraordinária, Paulo.
Bom, eu chamo a sua atenção para esta entrevista porque ela ajuda a conhecer melhor este sacerdote que foi raptado por terroristas a 17 de setembro de 2018. Mas antes, Catarina, uma questão. Qual foi para si, que também já viu tantas vezes esta entrevista, claro, qual foi para si a revelação mais significativa de toda esta entrevista do padre Pierluigi Macali? Bom, eu penso que toda esta entrevista é muito preciosa e, no entanto, é muito significativa a forma como o padre Macali recorda os tempos de oração, sozinho, no deserto, a forma como ele próprio improvisou um terço com uma corda, a importância do silêncio, e há também depois outros pormenores que revelam, por exemplo, o ambiente do cativeiro, como quando ele diz que de manhã, ao nascer do sol, lhe tiravam as correntes que lhe prendiam os pés, ou quando sentiu, apesar de estar em cativeiro, o conforto da presença de Deus. É de facto uma entrevista que devemos escutar com muita atenção. Antes disso, e muito rapidamente, vamos então recordar o essencial do que é que aconteceu. O padre Pierluigi foi sequestrado, já o dissemos aqui, a 17 de setembro de 2018. A sua libertação foi a 6 de outubro de 2020. Era uma libertação esperada, Catarina? Não, embora se soubesse que estariam a decorrer, muito provavelmente, negociações para a sua libertação. Mas sabia-se isso como? Porque o padre Pierluigi Macali apareceu num vídeo, portanto, em abril, juntamente com um outro refém italiano, e isso foi na altura interpretado como um sinal de que estariam a decorrer negociações para a sua libertação, e confirmou-se de facto. Ou seja, esse pequeno vídeo, gravado aparentemente numa tenda, no deserto, em que o padre Macali e o outro refém dizem o nome e a data da gravação do vídeo, portanto, o dia 24 de março, foi então a prova de que o missionário italiano estava vivo. O padre Pierluigi foi libertado, pois conjuntamente com esse outro cidadão italiano, uma trabalhadora humanitária francesa e até também um político do Mali. Para trás ficou ainda, pelo menos, e importa sublinhar isso, uma freira, a irmã colombiana Glória Narvaez Argotti. Pois, Paulo, infelizmente a irmã franciscana Glória Narvaez Argotti continua em cativeiro, ainda não foi libertada, mas esperamos que isso venha a acontecer o mais rapidamente possível. Pierluigi Macali, missionário italiano, 59 anos de idade, foi raptado a 17 de setembro de 2018 e libertado no dia 6 de outubro de 2020. Numa entrevista ao programa da televisão da Sociedade das Missões Africanas, o padre Macali recorda tudo porque passou nesses 2 anos, a começar, claro, pelo sequestro. Au départ, un peu de confusion, beaucoup de joie, d'émotion, parce que après un temps long de silence, je me retrouve maintenant dans ce monde de la vitesse, de la parole, et presque il m'est difficile de parler, de répondre à toutes ces attentes, ces attentions que je trouve à mon égard, qui m'ont surpris, qui m'ont, quelque manière, un peu frappé en arrivant hier avec tout ce mouvement de personnes, d'autorités, d'amis, la famille, surtout, c'était un moment très fort d'émotion. Voilà. Tudo começou a 17 de setembro de 2018 na sua paróquia. O que é que aconteceu? C'était un lundi soir, un lundi tranquille. J'avais célébré l'Eucharistie, j'avais après pris mon repas du soir et je m'étais retiré pour, comme d'habitude, préparer le lendemain, la messe du matin, faire des petites choses. Et j'ai dit, bon, il est tôt, mais je vais me mettre au pyjama et je vais m'apprêter d'aller au lit. Quand j'ai entendu des bruits, dehors la maison, le bureau, j'ai demandé qui est là, en langue. Personne n'a répondu. Je continuais
ce que j'étais en train de faire. Et encore surpris, j'ai dit, mais enfin, peut-être il y a quelqu'un. Étant donné que j'assure aussi un service de médicaments pour un dépôt pharmacie au service de la population, peut-être il y a des gens qui viennent chercher. Je suis sorti et je me suis trouvé devant moi des hommes armés avec des fusils. Là, je sautais à côté, j'ai jeté la torche que j'avais dans ma main. Je me suis retrouvé entouré, ligoté les mains arrière, et ce monde-là qui était autour de moi, 3 coups de fusil, ils ont tiré en l'air. J'ai crié, c'était de la confusion. J'ai pensé à des voleurs. Et quand il me dit, mais Ligui, c'est de l'argent, je dis, d'accord, venez, je donnais ce que j'avais à la maison. Je pensais que ça s'arrêtait là. Et après, ils m'ont emmené avec eux. On a sorti de la concession, on a marché en dehors du village. J'ai dit de m'enlever le lacet que j'avais derrière les bras parce qu'il me serrait trop, il faisait mal. Il ne parlait pas gourmandement, il y en avait un seul qui comprenait quelque chose, mais c'était des Peuls. On est sorti du village, ils m'ont délié, ils m'ont ligoté les mains devant. Ils m'ont dit d'attendre. Après, il y a eu d'autres motos qui sont arrivées et on est parti. Et ils m'ont mis dans la moto derrière, ils disent ne bouge pas. Et on est parti dans la nuit comme ça. C'était tout rapide, tout. J'étais surpris, j'étais vraiment impréparé à ce qui m'allait m'arriver. Durante o cativeiro, como é que o trataram? Como era a relação com eles? Disons bien, parce qu'ils n'ont jamais eu à me faire du mal, à me frapper. Bon, des paroles peut-être qui pouvaient être un peu blessantes, mais dans l'ensemble, au jour, les jours passaient, je sentais que le pire n'allait pas arriver. Je m'étais préparé même à mourir. Mais j'ai dit peut-être c'est pas ça. Et les gens, non, me respectaient. J'étais le vieux, ils m'appelaient Chebani, le vieux. Et voilà, leur objectif c'était plutôt de me convertir à l'islam en me disant voilà, tu vas mourir, tu vas être dans l'enfer, il faut devenir musulman, etc. C'était surtout au niveau psychologique cette pression. Mais au niveau physique, non, ils ont toujours respecté ma personne dans l'ensemble. Sabemos que tudo foi muito duro, mas houve alguma ocasião em que a experiência tenha sido mais dura ainda, um momento mais difícil que tenha vivido? Quand on était en train d'aller vers le nord, je me rendais compte qu'on s'éloignait davantage de Bemwanga, on continuait à rouler jour et nuit. Et on est arrivé, je crois, au nord Burkina. Il y avait le fleuve Niger, on avait vu, on continuait à le longer. On s'est retrouvé dans une situation, dans un lieu vide, rien. J'ai dit, mais où on va, où on est? C'était vraiment là. Là, je pleurais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va? Je ne savais pas, j'étais vraiment perdu. Et c'était vraiment un moment d'angoisse. J'ai dit, Seigneur, où es-tu? Et c'était un moment un peu fondant. Mais j'ai jamais eu peur. D'ailleurs, les gens savaient, j'étais étonné de voir comment
ils savaient où on allait, on retrouvait des lieux, ils retrouvaient des points de repère. Mais moi, j'étais vraiment, je ne sais pas où, dans le néant. Et voilà, c'était un moment vraiment j'étais perdu. Mais Dieu merci, je ne me suis jamais senti abandonné. Oui, j'ai crié vers Dieu, je me suis fâché avec lui, mais je sentais qu'il était là et je pouvais parler avec lui parce que c'était la seule présence qui me soutenait dans toute cette situation. E no geral, como é que passava os seus dias? C'était... Le temps était long, mais le matin passait un peu plus vite, surtout ces derniers temps, parce que bon, on s'habitue à tout et on s'organise. Dès le matin, quand on m'enlevait les chaînes, j'avais au pied la nuit, je me levais la petite toilette, et après je pouvais marcher un peu, je priais en marchant, en disant mon chapelet que je m'étais construit avec une petite corde. Et après, je m'apprêtais à chauffer de l'eau. On avait une petite réserve oignons et autres choses pour faire la cuisine, préparer la cuisine. Et voilà, on soignait le feu. J'étais dernièrement avec un autre otage, Nicolas, et bon, on faisait deux paroles, on avait toujours quelque chose à se dire. On avait une petite radio, post-radio, depuis le 20 mai, on nous a offert, et on écoutait les nouvelles, RFI, Radio Vatican, BBC, pour entendre d'autres voix, voir le monde comme il continue à marcher, les nouvelles. Parce que la chose plus dure, c'était ne pas avoir de communication avec l'extérieur. Déjà, il était difficile de parler avec nos ravisseurs, les petits gens qui nous gardaient. C'était vraiment des jeunes qui ne parlaient pas ni français, ni autre langue qu'on connaissait. Donc, c'était surtout le tamatchek et l'arabe, donc quelques petites paroles, des gestes. Mais on était vraiment impossible de communiquer. Voilà. Bon, donc la matinée passait comme ça, on mangeait même à 11h, à 11h30, après on se reposait, il fait chaud. On était toujours sous un arbre, on n'a jamais eu un abri particulier. L'après-midi était plus long encore, attendre tout ce temps qui passe. Et après le soir, quand un peu plus de fraîcheur, on marchait, je priais, un autre chapelet. Et voilà, jusqu'au tomber du soleil, on regardait le soleil levant, le soleil couchant. La nuit, c'était un ciel merveilleux d'étoiles toujours, surtout quand on était dans le Sahara, dans le désert. Voilà, et là, on parlait avec les étoiles. On nous mettait les chaînes et on attendait le lendemain. Et on se disait, un jour plus proche, on se disait, voilà, espérons demain. Toujours cela. Donc, jour après jour. Na noite em que foram libertados, como é que aconteceu tudo? O que se passou depois, também nos dias anteriores? Oui, tout a commencé quelques jours avant, quand on sentait que ça bougeait. Et le mardi 6, on est venu nous chercher, là où on était, perdus. Je crois qu'on était à la frontière entre le Niger et l'Algérie, mais toujours un territoire malien. On a roulé, on a été mis dans une autre voiture. Là, la première partie, 2 heures, on a roulé dans la voiture bandée. Ça m'a même dérangé au niveau... j'ai eu mal.
Et après, on nous a mis dans une autre voiture, on a roulé toute la journée jusqu'au soir. Donc le soir du 6, on est arrivé dans un lieu où il y avait d'autres moudjahidines. On a dormi à la Belle Étoile. Le lendemain, il nous a dit « Je vais partir en moto et après, si tout est prêt, je viens vous chercher ». Le monsieur qui nous gardait, notre responsable là, des moudjahidines, il est parti, mais il n'est pas revenu toute la journée. Nous, on n'a même pas fait la cuisine, il dit peut-être ça va partir. Le soir, il est revenu avec un pick-up plein de gens. Et on a reconnu un type qui nous avait fait une vidéo le 6 juillet, qui est venu vers nous en levant les bras, libération. Tout est OK, tout est fini. Je me suis préparé des spaghettis la nuit pour manger. C'était le 7. Et le 8 matin, après la prière musulmane qu'ils ont fait, on est parti. On est arrivé dans un lieu, toujours un peu des arbustes. Et là, on a retrouvé Sophie Petrona, l'otage française, et M. Soumaïla Cissé, le politicien malien, qui a été enlevé depuis 6 mois, pendant que Mme Sophie, ça fait presque 4 ans qu'elle était otage. Elle était médecin à Gao. Bon, on s'est assis, on a pu parler avec eux, et après 1 heure, on dit voilà, on repart. Nous a mis dans des voitures, on était 4 voitures maintenant. On est allé dans un lieu vers midi, 1 heure. On nous a dit attendez ici. Ils ont préparé du feu, je pense qu'ils voulaient prêter le repas. Mais une demi-heure après, donc 13h30, ils sont là. Et donc on a vu 4 ou 5 voitures et des messieurs qui sont descendus, des gens armés qui se sont éloignés. Ils sont venus vers nous, vers les gens, ils se sont salués et après ils ont dit voilà, ils ont voulu nous faire une photo ensemble, ils nous avaient donné des nouveaux habits. On a fait tous une photo finale et après les gens qui sont venus vers nous, ils nous ont pris, et on a pris la voiture, et on a commencé à partir vers, ils ont dit, l'aéroport de Thessalite. Donc on était dans la région de Kidal-Thessalite. Et voilà, on est parti jusqu'au soir, on a même dû s'arrêter, il y a eu une tempête de sable, on a eu de la pluie. Et arrivé à l'aéroport vers 18h30, il y avait déjà un avion qui était là, nous attendre, militaire. On est entré dans l'avion. L'aéroport était tenu par la MINUSMA. Et on a volé 3 heures de Thessalite à Bamako. Donc à Bamako, on était à 22 heures. Il y avait plein de monde à accueillir parce que surtout les politiciens étaient très connus, très attendus. On avait entendu par RFI que toute Bamako était en attente de cette libération. Et voilà, et on est allé à la présidence où on a rencontré le nouveau président de la transition, M. Bandao, qui nous a accueillis. Il a remercié Dieu, etc. D'autres autorités qui étaient. Depuis, nous, on avait 2 messieurs du gouvernement italien qui étaient venus à notre rencontre, qui nous ont pris en charge. On est allé dans une clinique, on nous a visités, il nous a fait prendre une grande douche. Et après, on a attendu l'avion qui venait d'Italie à 3 heures de la nuit, donc du 8 octobre. L'avion était là, on est monté dans cet avion et on a volé. On est arrivé à Rome dans la matinée. Et après, là, c'était le gouvernement italien. Après, c'était voilà, Carabinieri qui ont voulu prendre un verbale, un PV. Et après, la famille. Et puis la SMA, où j'ai pu trouver la maison. Et ce matin, on a pu célébrer l'Eucharistie. Vraiment, 2 années d'attente. Enfin, le Seigneur était avec nous, était avec moi. Mais aussi, on l'a rencontré dans la communauté et je remercie tout le monde, vraiment.
et j'entends tous les témoignages que vous n'avez jamais abandonné et me laissé seul. Même si j'avais parfois l'impression, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait là, ces mains? Il ne pouvait pas peut-être, parce que j'ai dit, mais c'est trop, tout ce temps. Je croyais être libéré dans 3 mois, après 6 mois, j'avais une année passée, et encore une année et demie, après 2 ans. J'ai dit, ça va être long. On savait que d'autres otages, il y en avait un Roumain qui est là depuis 6 ans. J'ai dit, on ne peut pas tenir jusque-là. Mais Dieu merci, tout s'est vite passé, c'est bien passé. Et aujourd'hui, voilà, je vous retrouve et je retrouve. Vraiment, je n'ai pas de paroles pour remercier tout le monde. Aqui nas paróquias todos rezaram por si e Deus deu-nos a graça de o recuperarmos. E o que é que retém de toda esta experiência? J'ai besoin de temps pour vraiment laisser tout ce les émotions, tout ce qu'on a vécu. Il y a des belles choses parce que en fait, j'étais dans un grand silence. Et vraiment, peut-être, je pensais, après tant d'années d'annonce de la parole, des paroles pour annoncer Jésus, l'évangile. Maintenant, on me demandait de me taire, on me demandait d'entrer dans le silence de Dieu. J'ai dit peut-être c'est ça la mission Dei, et ça lui appartient. Et c'était vraiment le silence du désert. Il n'y avait que le vent, la musique du vent qui soufflait. Et c'était vraiment un moment aussi voilà, positif, parce que dans le silence, on entend d'autres choses. Et ma compagnie était les étoiles, très belles, très brillantes. Même si après, le matin, je devais combattre contre le soleil qui était très fort, la chaleur, la soif, que j'ai souffert. Mais le grand silence est aussi une bénédiction, je crois. Et on revoit, on fait un chemin intérieur qui nous amène loin et en profondeur. Je crois que peut-être j'avais besoin de ça aussi pour chercher un autre horizon pour lequel Dieu m'a appelé. O que é que aconselha a todos os que rezaram por si? Continuons à prier parce qu'il y a d'autres otages et en ayant partagé leur souffrance, cette souffrance, c'est dur, c'est long, c'est vraiment difficile. Donc il faut vraiment que nous prions Dieu pour qu'il soit fort, pour que tout se passe bien. Il y a en particulier une sœur religieuse colombienne, sœur Gloria, dont j'ai eu écho par Madame Sophie Petrona, qui était avec elle, qui est là depuis aussi un long temps. Et elle commence à avoir des problèmes de santé, au niveau psychologique. Il faudra que vraiment on puisse l'aider, mais aussi d'autres, parce que quand on est dans ces situations dures, surtout là qui sont des femmes dans un environnement musulman qui déprécie et la femme et les non-musulmans, donc il faut vraiment que notre prière puisse aider comme Dieu a voulu bien aider. E com esta entrevista, com esta mensagem tão emotiva do padre Pierluigi Macali, a recordar os 2 anos de cativeiro às mãos de um grupo terrorista em África, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa de hoje, um programa especial de Natal com 3 protagonistas também muito especiais, 3 cristãos que viveram na pele a privação da liberdade por causa da sua fé. O padre Macali, o padre Teresito e Azebibi. Resta-me agradecer a colaboração de Catarina Martins de Betancourt, a diretora
da Fundação AIS em Portugal, que nos acompanhou via Skype. E quanto assim, já sabe, espero por si aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.